Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Vamos ler a partir do primeiro versículo. Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Tomem assento, o Senhor seja conosco. Todas as suas palavras sejam anunciadas e ditas para a glória dEle, conforme a vontade dEle e para a edificação da igreja. Meus irmãos, estamos falando, hoje é o terceiro domingo, neste tema, sobre a carreira que nos está proposta. E ultimamente falando sobre as 3 nuvens de testemunhas. A primeira nuvem de testemunha é o texto que segue antes do versículo 1º e 2º e 3º que lemos do capítulo 12 da carta do escritor aos Hebreus, que são os heróis da fé, a galeria dos heróis da fé. E esta foi a primeira nuvem de testemunhas e falamos já sobre ela aqui no terceiro domingo anterior. E falamos da segunda nuvem de testemunhas, que são os apóstolos de Jesus Cristo e as pessoas que viveram em sua época e que deixaram Jesus usá-las. E falamos desta segunda nuvem de testemunhas que temos. E somente começamos a falar sobre a terceira nuvem de testemunhas. E a terceira nuvem de testemunhas são todos aqueles servos de Deus que vieram após a palavra, o período pós-bíblico, e que chega até nós. Ou nós somos continuação da terceira nuvem de testemunha, ou uma quarta nuvem de testemunhas. Nós somos as pessoas que somos levantados como testemunhas de Jesus Cristo para a última hora. O Senhor deixou bem claro: recebereis poder e ser-me-eis testemunhas. O poder é para mim fazer testemunha. Estava falando com os irmãos ontem do discipulado, o quanto é importante ser testemunha fiel, pois tem muitos hoje que caminhando já estão com Deus há muito tempo, mas não são mais testemunhas. Aliás, são testemunhas do descrédito, pessoas que têm suas vidas manchadas, têm o costume de fazer coisas erradas, de fofocas, de pecados e de tanta coisa que acontece infelizmente. Então, se nós queremos Jesus, falando a eles, devemos nos tornar testemunhas de Cristo, santificar o nome do Senhor, ser verdadeiramente cristão,
viver uma vida que revela Jesus em nós. A nuvem de testemunha de hoje tem que ser essa nuvem de testemunha de Cristo, não é testemunha de mim, não é o que eu quero, o que eu faço, não. O Senhor já me convidou a negar a mim mesmo e me mandou negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir Ele. Não é seguir o que eu quero, é seguir o que Ele quer. Não é andar como eu quero, é andar como Ele quer. Não é fazer o que eu quero, é fazer o que Ele quer. Agora eu tenho um Senhor, Ele é meu dono. E eu, negando a mim mesmo, assumo a vida dEle em mim. E devo dizer, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esta frase foi dita por Paulo, mas para nós, Gálatas 2, 20, 22, mas para nós entendermos que quando nós nos tornamos de fato de Deus, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não é a minha escolha, mas a escolha dele. Não é meu caminho, mas o caminho dele. Não é o que eu penso, mas o que ele pensa. Eu não discuto com Deus e jamais discutirei com sua palavra. Eu quero a vontade dele em mim. Não vou fazer porque não entendo a palavra. Eu não vou fazer porque eu não concordo. Isso é coisa de pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Nós temos que estar de maneira tal com Deus, meus irmãos, que Ele realmente seja o dono e eu viva para a glória dEle. Se eu quiser um lugar que eu possa concordar, que eu possa plenamente me alegrar, esse lugar é só o céu. E para chegar lá eu tenho que viver nos lugares onde tem problemas e dificuldades e mostrar que eu sou de Deus. Se eu tentar corrigir o lugar onde eu estou, eu vou cair em várias dificuldades, mas várias mesmo. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e quando eu cito aqui alguma coisa que eu conversei, eu não cito para atingir, eu cito porque eu entendo que eu tenho que ensinar os irmãos e que o que está na cabeça desse irmão pode estar na cabeça dos outros. E o que esse irmão pensa, os outros também podem estar pensando. Por isso aqui não é atirar pedras, mas ensinar. Me dê licença para ser pastor, me dê licença para ensinar. Amém? A pessoa disse, eu não concordo com certas coisas na igreja. E eu estou falando aqui porque quem conversou só foi eu e essa pessoa, então essa pessoa pode ficar tranquila, porque não foi conversado no meio da igreja. Eu não concordo, por exemplo, que não use barba, mas eu nem barba tenho, eu só não concordo. E tal. Falei, certo. Então, por que você está de terno? Não, porque eu gosto. Então o que você gosta, pode. O que você gosta, pode. O que você não gosta, não pode. Aí eu fiz uma pergunta que eu creio que ele entendeu isso. Como ser pastor de 400 cabeças? Gostando de uma coisa e não gostando de outra. Então a igreja não é o que eu concordo, a igreja é a forma que Deus deu para ser. E ter barba não leva para o inferno e nem tira do inferno. Mas é uma questão de caracterização de um ministério, pelo amor de Deus. E isso é fácil de entender quando o coração está puro. Não é difícil entender isso. Quando eu trabalhei no Bradesco, há alguns anos, eu tinha que chegar, o meu chefe do expediente, o Reinaldo, e olha que eu saí do banco em 90, ele passava um algodão aqui, ó. Se o algodão ficasse, volta em casa e faz a barba. Então, por isso que o senhor fala isso? Não, eu falo isso porque Deus falou para mim. Eu não posso doutrinar a igreja. Deus é o doutrinador da igreja. Eu não posso trazer costumes para a igreja. Deus é quem traz costumes para a igreja. Mas eu estou te falando, porque quando eu trabalhava lá, eu me submetia a isso. Por quê? Porque eu queria trabalhar no Bradesco. Eu queria ser um bancário. E eu não cheguei lá para dizer para ele, olha, se você não me aceitar, eu vou vir de barba assim mesmo. Não. Eu cheguei num ambiente para adequar ao ambiente. E os irmãos que usam barba, não são obreiros, fica tranquilo para usar, faça o que você quiser, não há problema. Só que quando tornar obreiro, esse é os moldes. O senhor nunca vai mudar, pastor? Bom, eu não pretendo
jamais ser a mesma pessoa. Eu quero mudar todo dia e melhorar com Jesus Cristo. Agora, se ele vai mudar esse propósito ou não, é coisa do coração de Deus e nós estamos aqui para obedecê-lo. É simples assim, é fácil de entender quando o coração é puro. Então, meus queridos irmãos, a gente não, se você tentar mudar uma igreja, você vai se embaraçar, e se eu tentar fazer isso também, eu também vou. Não é assim. Nós temos um pastor soberano, e custa caro você ouvir Deus e ter discernimento da vontade dEle. Ao invés de você pensar as coisas opostas, ore para que Deus dirija, para que Deus faça a vontade dEle. Não dá para dar glória, né, nisso, é tão simples, né? Deixa Deus ser Deus, deixa Deus dirigir, deixa Deus fazer. Então nós somos testemunhas de Cristo, não para dar problema, mas soluções. Não para ser embaraço, né? Como diz o contexto aí da nossa leitura oficial desses 3 domingos, de Hebreus 12, de 1 a 3. Não pecado, não embaraço, mas para que essa carreira, nós sejamos livres para correr essa carreira que está proposta, né? O embaraço desses corredores eram as próprias vestes. Tinha vezes que eles corriam nus, para serem livres, para nada embaraçar eles na corrida. E muitas vezes nós temos que estar nus das nossas arrogância, ignorância, estupidez, cegueira, tanta coisa que nos veste com uma roupa de não servos. E nós temos que aprender a ser servos. Então vamos entender um pouco, falar um pouco sobre essa terceira nuvem de testemunhas que somos nós. Nós precisamos mais do que nunca mostrar Jesus em nós. Agora, não o Jesus na sua configuração, mas o Jesus que nós conhecemos pela palavra e na configuração doutrinária da palavra, pois nós não fomos chamados para questionar a palavra, mas para entendê-la e obedecê-la. Então, esse Jesus, ele é visto que jeito? Ele é visto primeiro através da sua santidade em nós. E o que é ser santo? Sendo testemunha de Cristo. A palavra santo é separado. Não quer dizer que você será melhor do que os outros, não. Mas você vai viver uma vida separado para Deus. Se você é separado para Deus, você é separado do sistema mundano. Você é separado da forma mundana. Não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com este mundo. Não entre na mesma forma deste mundo, quer dizer Romanos 12, 1 e 2. Nosso corpo no altar, e aí nós não nos conformamos com este mundo, mas transformamos, metamorfosear, transformar a palavra no grego. Transformamos pela renovação do quê? Do entendimento. O grande problema nosso é a forma que entendemos. Que confusão é essa? Nós temos que entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E se tem uma coisa que agrada a Deus é quando a gente nega a nós mesmos. Por quê? Porque o grande adversário meu sou eu. Mas a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Nosso adversário é o diabo. Não, nosso adversário somos nós que não nos sujeitamos a Deus. O texto diz, sujeitai-vos a Deus. Depois resista o diabo e ele vai sair correndo, você não precisa nem mandar ele embora. Só resiste ele vai embora. Porque quando somos revestidos de Deus, sujeitos a Deus, nós somos propriedades exclusivas de Deus. E se é propriedade de Deus, ninguém toca. Entende isso ou não? E nós falamos de grandes homens, né, do período pós-bíblico, grandes avivamentos como da Rua Azusa, que tantos já estudaram esse grande avivamento, maravilhoso e perfeito avivamento. Foi um avivamento que marcou o ponto inicial de tantas obras lindas na terra.
E aí, outros avivamentos que aconteceram na Europa, né? Tantas pessoas que nós lemos as suas biografias e choramos, nos emocionamos e queremos imitar a fé dos tais, né? E quando a gente faz isso, a gente cresce, a gente se enche de Deus. Quando um grupo se reúne, mas não para fazer um teste, mas decididos que vão buscar a Deus e não vão desistir de Deus, Deus enche esse grupo, renova esse grupo, levanta esse grupo e começa a usá-lo de forma tremenda. Nós tínhamos um quarteto de casais na primeira obra de libertação que fizemos em Goiatuba, a convite do nosso pastor Senivaldo. Primeira obra de libertação ali, primeira tarde da bênção. Eu fui pesquisar quem era usado nessa área, descobrimos o pastor em Goiânia na época, que era muito usado. Fomos lá, liguei para ele, fizemos um seminário com ele, ele nos instruiu, voltamos cheios da glória, da graça de Deus. Deus começou a usar a gente assim de maneira maravilhosa, esses 4 casais buscando, jejuando, orando, fazendo a obra de Deus, mas fazendo com vontade, com coração, com disciplina, de forma assim, bem do jeito que agrada a Deus. Hoje, cada um desses casais são instrumentos de Deus em vários lugares. Porque Deus enche, Deus usa e renova, e ninguém voltou atrás. As lutas que enfrentamos, as perseguições que enfrentamos, as coisas que aconteceram, não nos fizeram rebeliar, ou antecipar, ou precipitar as coisas de Deus. Provérbios 19:2 ensina que a gente não deve precipitar. Não é bom proceder sem refletir, peca quem é precipitado. Nada fora do tempo de Deus, tudo dentro da vontade de Deus. Então as coisas vão acontecendo, as coisas vão sucedendo, porque Deus usa o tempo que nós estamos crescendo com Ele para nos formar. Ele usa as provas, Ele usa as perseguições, Ele usa as lutas, Ele usa as confusões, e Ele vai trabalhando conosco, libertando nós, tirando de nós exaltação, tirando de nós as grandezas que a gente quer trazer para dentro de nós, e nos tornando servos humildes para fazer a vontade de Deus. Não é humilde para olhar para os outros, abaixar o zoinho e falar tadinho de mim, não. É humilde para levantar a cabeça e continuar servindo a Deus, submisso à vontade dEle, fazendo o que a palavra comanda. Então nós tivemos vários exemplos. Estes homens, eles foram avivados e perseveraram no avivamento bíblico, e por isso fizeram o que fizeram, porque foi Deus através deles. Nunca seja você através de você, seja Deus através de você. Seja Deus através de você. Será que alguém entende essa palavra? E aí nós citamos aqui no domingo próximo passado sobre o livro de Levítico, que é um convite e um mandamento à santidade. Levítico 18 e 19, nós vamos encontrar o código de santidade, que revela o que de fato Deus quer do seu povo. O Antigo Testamento não é doutrina para a igreja cristã, mas é revelação do coração de Deus para seu povo. O que Deus quer, a vontade de Deus, o plano de Deus, porque Deus é imutável. Deus não matou muitos de nós porque Ele deu graça, e através de Jesus, agora nós estamos numa época maravilhosa chamada época da graça. Mas Ele continua condenando a mentira, Ele continua condenando o pecado, e Ele continua revoltado com o pecado. O que é revoltado? Voltado contra. Ele não é a favor, o pecado nos separa dEle. O pecado é tudo que nos tira dEle, o pecado é tudo que nos tira de nós mesmos e nos faz confusos. Existem pecados claros e pecados que a gente comete sem perceber, e tem pecadores que estão cheios do pecado, mas estão dizendo que são santos. Sabe um dos pecados que Deus condena assim veementemente? A mentira. Sim ou não? Tanto é que Ele deixa bem claro, ficarão de fora os mentirosos. Ele deixa bem claro isso. Por quê? Porque Deus, ele sabe que o pai da mentira é o diabo, João 8,44, que peca desde o início. E nós não somos filhos dele. Os que mentem são filhos do diabo. E aí, filhos do diabo não é filho de Deus. Os filhos de Deus são os que falam verdade, né?
Mas no meio de nós tem muita gente mentirosa que mente e pensa que é santo. É santo essa pessoa? Por favor, respondam. Não é, nunca foi. Pelo contrário, é filho do diabo. Filho do diabo nunca foi santo. Então, tem coisa que as pessoas estão pecando e pensam que são santos, que estão corretos. Não estão. Pague o preço da verdade e Deus será Deus de verdade na sua vida. E esse livro de Levítico é um convite à santidade que revela o coração e a vontade de Deus. Revelando o coração e a vontade de Deus, a gente entende muita coisa no livro de Levítico. O nome Levítico, no hebraico, é Vaikra. Vaikra. Ele chama, uma versão mais forte, ele grita. Então, o livro de Levítico é o grito de Deus por santidade, para que o povo se santifique, para que o povo atenda a Ele. É a primeira palavra no capítulo 1 do livro de Levítico, e Deus chamou a Moisés. E chamou para onde? Chamou para a tenda. Tenda é o lugar onde Deus fala, é o lugar onde Deus habita em Levítico. Então, Deus chama a nós para estar no lugar onde Ele fala, estar no lugar onde Ele é Deus, estar no lugar onde o encontro é com Ele. Está entendendo? Deus chama a nuvem de testemunhas para estar no lugar onde Ele fala, para estar no lugar onde Ele instrui. Ele chamou Moisés e começou a instruir Moisés a respeito da santidade. Diga para o meu povo, conta para eles a forma que devem fazer suas ofertas, oferta crua, oferta assada, oferta com sangue, oferta de cereais. Ele vai falar tanta coisa, ele vai trazer tantas instruções, e as instruções de Deus, todas as ofertas estavam trazendo uma tipologia de Cristo, o nosso Senhor, e como deveríamos nos oferecer a Ele. Sacrifício cru, o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus no altar. O sacrifício assado, as tribulações, as provas, as angústias que vêm, mas sempre sendo uma oferta a Deus. E a oferta tem que ser de santidade. Deus grita nesta manhã: eu quero santidade. Deus nos chama nesta manhã: sejam santos como eu, vosso Deus, sou santo. Por isso a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14 a 16, porque está escrito: sede santo como eu, vosso Deus, sou santo. Deus está clamando que nos separemos desse mundo, que nós saiamos desse sistema mundano falido que está contra Deus. O mundo profana o nome de Deus, o mundo está contra Deus, o mundo é anticristão. Nós já temos um sistema de vida, viver em Cristo conforme a palavra de Cristo, para a glória de Cristo, exaltando a Cristo, sendo como Cristo, pois somos cristãos. Deus nos convida nesta manhã a acender o fogo. E ele diz em Levítico 6,13: o fogo arderá continuamente sobre o altar. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Esse fogo tem que arder continuamente em você. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo: eu conclamo que você reacenda o dom que há em ti. A palavra é reacender, colocar fogo no dom que há em ti. E Deus, Paulo diz a Timóteo: Deus não nos deu espírito de medo, mas Ele deu-nos espírito de poder, de coragem, amor, moderação. Por isso Paulo fala aos Romanos 12:11, sejam fervorosos de espírito. E ele diz aos Tessalonicenses 5:19, não extingueis, não apagueis o Espírito Santo, não apague o fogo. Pelo contrário, Levítico 6,13, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará.
Não pode apagar, esse fogo tem que aquecer. E não é o fogo de línguas estranhas, é o fogo de uma vida voltada para Deus, que atende Deus, que é de Deus. Não é o fogo de sapatear, ainda que seja maravilhoso falar em língua, sapatear, ter visões, ter revelações, mas esse fogo aqui não é isso. O fogo aqui é o Deus que me purificou e que me encheu dele, que se revela através da minha vida. A igreja é o corpo de Cristo na terra. A igreja é o corpo de Cristo na terra. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Nós temos que andar como servos, como filhos. Entendem isso? E como manter o fogo do avivamento, pastor? Como que eu vou manter esse fogo que Deus acendeu? A pergunta primeiro é: Deus já acendeu esse fogo aí? Nós vamos ver, nós lemos aí o capítulo 18, nós vamos ver que Paulo, no capítulo 19, ele vai chegar para os irmãos e perguntar, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? 19:2. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Aí eles vão dizer, nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Eles eram de Deus, mas não tinham fervor, não tinha presença, não tinha glória de Deus na vida deles. E Paulo vai falar, mas que batismo vocês receberam? O batismo de João. Aí ele vai falar, não, vocês têm que ser batizados com o batismo de Jesus Cristo. Foi válido ser batizado, João é o precursor, mas vocês batizaram por arrependimento para a vinda do Messias. Agora vocês têm que batizar porque vocês receberam o Messias. Vocês batizaram arrependidos dos pecados, querendo uma vida para Deus. Agora o Messias já veio. Ele já morreu, ele já ressuscitou, e ele nos deu uma ordem, ir anunciar o evangelho dele e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que é esse batismo de Cristo com relação ao batismo de João? O de João eu já disse, arrependimento dos pecados para que Deus mandasse o que ele tinha que mandar, porque João era o precursor, para que ele mandasse o Messias. E o batismo de Jesus? O batismo de Jesus é do arrependimento também, sim, mas agora para nos assemelharmos a Cristo. Então eu batizo em nome de Jesus, porque Ele mandou batizar, e aplico o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque foi a forma que Ele ensinou a aplicar em Mateus 28, 18 a 20. Então, quando eu vou batizar, eu estou fazendo algo em nome de Jesus, ou seja, Ele me mandou fazer, eu estou fazendo no nome dEle. Quando eu vou aplicar, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra batismo é de batismo, imersão. Então, não é simplesmente a imersão na água, isso é a figura. Mas quando eu estou descendo alguém nas águas para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Romanos capítulo 6, eu estou morrendo em Cristo. A pessoa que está sendo batizada, ela está morrendo em Cristo. Você vai ler no capítulo 6, sendo sepultados com Ele na sua morte. Morrendo, morreu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, morreu. Agora, ressuscitou. E Romanos 6 diz, ressuscitados com Ele para viver em novidade de vida. Ou seja, morre a vida pregressa antiga, escute isso, morre, agora vem para viver a vida de Cristo nele. Por isso, 1 Coríntios 5,15, Ele morreu para que nós os que vivamos
não para nós, não para nós, não para nós, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Estão prestando atenção? Então, quando isso ocorre, e Paulo ensina eles, e o texto segue do capítulo 19, e aí agora Paulo batiza eles em nome desse Cristo que nós falamos e da forma que falamos. E aí Paulo põe as mãos sobre eles, eles são batizados no Espírito Santo. Então, nós recebemos isso quando fizemos. Foi ensinado isso. E agora tem a manutenção disso. Como que eu vou manter? Você já tem um fogo aceso? Está aí ou não está? Você está decidido? Ou você é daqueles que está pensando em sair, que não sei se eu fico, se eu vou para o mundo, esse ano eu vou pensar, nesse final de ano, ou você é de Deus, você tem um compromisso com Deus, você tem uma aliança com Deus, você nasceu de novo mesmo, você quer Deus mesmo. Então a manutenção disso, diga comigo, a manutenção, diga rendição, fala forte, rendição, diária, todo dia, toda hora, rendição absoluta a Deus. É todo dia, é toda hora. Você é casado? Tem sua esposa? Quando você casar e tiver sua esposa, é a mesma coisa. Seus olhos, no sentido de mulher, é só para a sua esposa. Não tem opção. Não tem outra ideia. Você é casada, você tem um esposo, e quando você casar, seus olhos é somente para o seu esposo. Não tem outro, não tem outra possibilidade, não, ele não vai morrer. Ah, mas se ele morrer, eu queria pensar nisso. Não pensa, se renda a Deus. Agora é um do outro, é um para o outro, é um resolvendo o problema do outro e resolvendo os problemas seus. Não pense nisso, não fuja disso. Ah, eu acho que eu não amo mais. Ah, eu acho que nós não damos certo mais. Eu acho que você tem que tomar vergonha. Por quê, pastor? Porque talvez alguns irmãos aqui possam ser desse tempo, eu não sei, talvez eu seja o mais velho que aqui esteja. É verdade. E às vezes o mais barrigudo também. E aí, irmãos, o povo antigamente tinha vergonha de pensar em pensar nessas coisas. Não importa se era crente, não importa se era espírita, se era ateu, eles tinham vergonha de pensar em pensar, sim ou não? Pensar em ser uma pessoa separada, nossa, que vergonha. Sim ou não? Hoje é festa, é farra. Tem que ter rendição absoluta a Deus para entender isso hoje. Tem que ter rendição para entender, se não tiver, não entende. Antigamente, a coisa mais fácil que tinha era obedecer autoridades, porque os pais ensinavam isso. A professora falava, está falado. Não, a professora falou, respeita a professora, né, professora? Respeita a professora, nós temos aqui professoras, temos aqui
pessoas formadas em pedagogia, etc. Diretora, nós temos aqui pessoas assim. E aí, respeita a professora, a diretora, você foi falar com a diretora, meu Deus do céu. E hoje? O pai vai lá, tira a satisfação, reunião de pais, é a coisa mais louca que tem, a mãe brigando pela filha, querendo defender a filha que apronta e desapronta e apronta de novo e faz um punhado de coisa, um inferno. Aí, não, começa na porta da escola. A pessoa para e fica lá batendo papo, e o outro lá atrás buzina, o outro não sai. E se chegar numa rua que o outro vem, ninguém sai. Você que tem que sair. Pá, pá, pá. Você quer esse mundo? Agora você vai para dentro da igreja, as pessoas também não querem obedecer a autoridade, não. Elas falam coisas para você como se você fosse uma pessoa qualquer. E não é. Respeita seu pastor. Respeita o que você fala com seu pastor. É o representante de Deus para a sua vida. Ah, mas eu não gosto, então vai para outro lugar. Mas lá você respeita o seu pastor e tenha caráter. Mas a geração de hoje é uma geração que desonra autoridades. Mas também foram ensinadas a ir para as ruas e brigar com autoridades. É hora de nos rendermos a Deus. Toda autoridade que há é ministro de Deus. Quem resiste à autoridade, resiste a Deus e traz condenação sobre si. Pelo amor de Deus, esta é a palavra. Romanos 13. Leia de 1 a 7. Não, mas ali está falando de autoridade civil. Você acha que Deus falaria de autoridade civil dessa forma e da autoridade eclesiástica? Não. Queridos irmãos, é hora de nos rendermos agora. Não é amanhã, é agora. Render a Deus, a palavra de Deus, ao propósito de Deus, à vontade de Deus, ao caminho de Deus. É assim, está em pecado, confessa e deixa, passa por isso, mas lava-te no sangue de Jesus. Tá frio, então levanta essa vida de oração e jejum, se renda a Deus. Está sujo, então vá se lavar em nome de Jesus Cristo. Está cheio da glória do Espírito Santo, então continue se rendendo à vontade de Deus. Concorda ou discorda? Não adianta fazer essa pergunta. Tem gente que discorda e fala que concorda. A Bíblia, irmãos, nos ensina a sermos pessoas de Deus. É tão difícil entender essa frase às vezes, não é? Diga, ser de Deus é ser de Deus. Dá para entender ou fica difícil? Diga de novo. Agora só mais uma vez meditando nisso. 1, 2, 3. Se eu sou de Deus, acabou para mim. Diga isso. Está fácil de entender ou está difícil? Se eu sou de Deus, acabou para mim. Uai, pastor, então, vou ter que sair do emprego, vou vender a empresa, vou deixar de ser autônomo. Como é que é esse negócio? Não. Que isso? Deus vai ser Deus na sua vida, nos lugares onde você estiver fazendo o que faz todos os dias. Se Ele chegar a tirar você dessas coisas, glória a Deus, continue sendo de Deus. Para mim não importa o que Ele vai me dar, o que Ele vai me tirar nessas relações. Para mim importa ser de Deus. Ser de Deus. Ser de Deus. Eu estou dentro da minha casa, Deus me deu uma revelação tremenda na minha casa. Ele vai me fazer muito grande e, para a glória dEle, muito exaltado. Minha mãe, meu pai, meus irmãos vão se dobrar diante de mim. Que revelação que eu tive, como Deus é glorioso, como Deus é maravilhoso. De repente, Deus, o meu pai me manda
pegar notícias dos meus irmãos, e eu vou lá, passando pelas colinas de Golã, admirando a visão que Deus me deu, o sonho que Deus me deu, e falando, nossa, como Deus é grande, Ele vai me elevar, Ele vai me fazer isso, ó Deus. E quando eu chego diante daqueles que deveriam se curvar diante de mim, os meus irmãos, eles pegam e querem me matar, e de repente, eles desistem de me matar, mas me jogam num buraco, para que eu possa morrer. Fala, mas cadê a visão de Deus? Cadê o sonho de Deus? De repente eles me tiram do buraco e me vendem por peças de prata para os inimigos, e eles me levam como escravo para a maior e mais movimentada cidade da época, a melhor e maior nação de potência na época, e lá eu estou numa praça, e as pessoas olhando nos meus dentes, olhando os meus músculos, batendo as minhas pernas, se eu posso ser um bom escravo. Cadê o sonho? Cadê a revelação? José poderia se revoltar, ele estava com 17 anos de idade, um adolescente, então ele podia dizer, Deus, o Senhor mentiu para mim, o Senhor está brincando comigo, como é que vai acontecer? Eu não estou entendendo, Deus. Não, José não fez isso. José sabia que Deus falou com ele, José sabia que Deus é o autor da história, o soberano da história, o Senhor da história. Então José resolveu continuar andando com Deus, rendição absoluta a Deus, andando com Deus. Se eu tenho que passar pelas mãos dos meus irmãos, pelo buraco que eles me jogou, pela escravidão que Deus está me lançando, para chegar onde Ele falou que eu vou chegar, porque o meu Deus não minta, eu vou passar andando com Deus, andando com Deus, andando com Deus, andando com Deus, andando com Deus. Se Ele agora me manda para a casa de Potifar, andando com Deus. A mulher quer deitar comigo? Não quero. Andando com Deus, andando com Deus. Mas você vai para a prisão, andando com Deus, andando com Deus. Esquecido na prisão, andando com Deus, andando com Deus. O carcereiro chega, a porta abre, ele sai e ele vai para a cadeira que Deus falou. Eu falei e eu cumpro. Mas qual é o homem deste século que quer andar no caminho de José? Me prove na Bíblia que José entendeu o que estava acontecendo com ele. O problema é esse. Na geração de hoje, Deus não pode continuar o seu trabalho. Na geração de hoje, Deus não pode continuar o seu trabalho. Porque se nós não entendermos, a gente abandona. Ele vai ter que nos explicar, detalhe por detalhe, por que está fazendo, senão nós não vamos aceitar. Verdade ou mentira? É hora de rendição absoluta a Deus. Vou falar de novo, é hora de rendição absoluta para Deus. Agora fala que essa palavra é inventada pelos homens, pelo amor de Deus. Fala que essa palavra foi arrancada do Google, pelo amor de Deus. Agora, se essa palavra é do Espírito Santo, pelo amor de Deus, se renda agora. Eu tenho um estudo elaborado, mas Deus está dando as palavras. Não estou seguindo o roteiro. É necessário rendição absoluta. Se eu não me render de maneira absoluta, Deus não é Deus na minha vida, Ele não tem a mim. Muito pior do que os ídolos estarem no andor, no oratório, na escrivania, ao lado da cama, no retrovisor do carro. Muito pior que isso é quando eles estão no coração e na mente. E muitas vezes, o meu ídolo sou eu. Ninguém me toca. Ninguém me humilha, ninguém passa na minha frente, porque eu faço o que eu quero. E Deus ainda convida, negue-se a si mesmo.
Colossenses 3,5, fazei morrer a vossa natureza terrena. Fazei morrer é comigo. A vossa natureza terrena. A grande adversária é a nossa natureza. Não, minha mãe era assim, meu pai era assim, minha família é assim, pastor. E Deus não pode te converter, né? Não, eu sou filho de baiano com pernambucano, com cearense, com piauense, com amazonense e com africano. Ah, certo. E o que você quer dizer com isso? Quer dizer que eu não mudo. Que não vai ter jeito de o senhor mudar eu não. Porque eu sou cabra da peste. Você é um cabra desviado. Você precisa de Jesus. Porque o meu Jesus pegou o Saulo e converteu ele. E ele estava perseguindo e querendo matar a igreja. E Deus pegou ele no caminho e converteu ele. Essa natureza sua é o seu diabo. Arranca ela daí e coloca a natureza de Cristo. Dá para entender ou não? A promessa de Deus, queridos, para nós é nos dar um novo coração. Coração que guarda a sua lei, que guarda seus mandamentos, que ama praticá-los. É isso que acontece no nascer de novo. Então o fogo do avivamento vai ter manutenção, ele vai estar em mim, ele vai permanecer em mim, primeiro, quando a rendição a Deus é absoluta, irrestrita. Eu não nasci para fazer a minha vontade. Eu nasci para fazer a vontade de Deus. E não a vontade que eu encontro na Bíblia, não a vontade que Ele traz para mim. Se você quiser ler a Bíblia para ter razão, você vai encontrar todas as razões. Mas se você quiser ler a Bíblia para encontrar direções de Deus, aí Ele vai mudar seus passos. Entende ou não? Diga, o fogo do avivamento permanece na minha rendição absoluta a Deus. E ele permanece num coração rasgado para Deus. A geração de hoje precisa de um avivamento urgente, para ontem, para anteontem. Se esse avivamento tivesse vindo há um ano atrás, não teríamos os prejuízos que temos hoje. Então, se está atrasado para nós e por causa de nós, é necessário rendição a Deus e rasgar o coração para Deus. A promessa, uma das maiores promessas de avivamento, no que diz respeito à promessa, está no livro de Joel, capítulo 2, 17 a seguir. Nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E o que antecede essa promessa está no versículo 12 e 13 de Joel. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, de todo o coração, rendição absoluta, de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Mas a desgraça foi. Deus enviou a desgraça, então como que Ele não envia? Não envia para quem se volta para Deus. Aqui a desgraça estava acontecendo, os gafanhotos comeram tudo, a alegria do povo foi embora, acabou o vinho, acabou o azeite, acabou a plantação, a criação não tinha o que comer,
Enviou desgraça, porque faltou coração rasgado. Não deixe essa nação cair nas mãos dos corruptos. Rasgue o coração enquanto é tempo de Deus fazer alguma coisa. Deixa de ser comunista. Muita gente, em nome da política, traiu Jesus Cristo. Em nome da política. Agora está vendo o que está acontecendo. Não, eu falei isso aqui milhares de vezes para usar uma expressão exagerada, uma hipérbole. Não se trata de política. Ah lá, está falando de política lá. Nunca falou, por que está falando? Não se trata de política. Mas é melhor julgar o caráter do pastor do que deixar de votar no comunismo. Rasga o coração. Meus irmãos, para entender o espiritual, tem que ser espiritual. O homem espiritual discerne todas as coisas espirituais e por ninguém é discernido. Não, mas não ora, não jejua, não está junto e quer discernir o corpo? Você nunca vai discernir corpo nenhum não estando junto. Tem que levantar, tem que se encher, tem que ser de Deus, tem que estar junto. Será que eu fico pensando essas coisas, por isso eu pergunto, será que alguém está entendendo essa palavra ou está difícil de entender? Pastor, mas eu estou enfrentando uma luta, é pior que a de José? É pior que a de Jó? É pior que a de Paulo? É pior que a de Jesus? Porque se não é, cala a boca e vamos ser fiel. Vamos buscar a Deus enquanto se pode achar. Vamos nos apresentar diante dEle com canto. Vamos revelar a Deus a nossa alma com sede. Ramaim gandasse amai. Deus trabalha a crise para que o povo vá para os pés dEle e clame a Ele. Estude a história dos avivamentos. Antes, meu irmão, em nome de Jesus, antes de qualquer coisa, rasgue coração. Irmãos, a visão que Deus me deu aqui, rasgando o coração, saindo de dentro do coração soberba, sentimentos absurdos, coisas sujas, que só Deus e você sabe. Sabe, vou usar uma coisa bem suja para você entender. Sabe quando a pessoa mata um porco, e aí vai no rumo dos intestinos do porco e corta aquilo ali, aquilo tudo desce. Nós estamos precisando de rasgar esse coração, ao ponto de ir até onde precisa para que tudo caia. E ao cair, que o Senhor mande o fogo dele, queime o nosso coração. Canária Samai, e imuniza o nosso coração com seu sangue, e prepara ele para receber pérolas preciosas que só o céu tem para nós. Pregar isso para quem está com o coração sujo, é bater numa porta que não tem como abrir. Mas estou pregando o Evangelho do Senhor. Então, eu tenho que entender que antes de tudo isso, de prosperidade, de crescimento, de ver as coisas acontecendo, eu tenho que rasgar o meu coração e despejar tudo que desagrada a Deus. Jesus falou que todo o mal procede do coração, então eu tenho que lavar esse coração, limpar e me voltar para uma vida de santidade, porque antes do avivamento, Deus acha alguém dizendo: Senhor, se tiver pecado em mim, tira. Senhor, se a minha vida não te agrada, conserta. Vê se há em mim um caminho mau e me leva pelo caminho
certo. Senhor, me sonda e me conhece. Ó Deus, tenha misericórdia, me lava no teu sangue, me purifica, tira a arrogância, a ignorância, a estupidez da minha vida. Me faça um homem para a glória do teu nome. Me faça uma mulher para a glória do teu nome, um jovem, um adolescente, uma criança para a glória do teu nome. Senhor, tenha misericórdia. E quando Deus achar essa santidade, não que ela compre Deus, mas que ela seja o interesse de Deus, Ele vai encher. Ele vai encher. E quando Ele nos encher, nós vamos saber clara e nitidamente quantas besteiras falamos e pensamos que não eram reais. Eu me lembro aqui do testemunho, quando eu peguei um voo, estava indo para o Rio Grande do Sul, tem aqui alguns queridos do Rio Grande do Sul conosco, Mãe Irani, irmão Johan, you welcome here, God bless, my friend, Johan, God bless you, Deus abençoe, está conosco o presbítero Eduardo também, glória a Deus, Deus abençoe, meu filho, estamos juntos. Deus abençoe Thaísa, Deus abençoe todos aí. Quando eu estava indo para o Rio Grande do Sul, e encontrei com um pastor muito querido, e ele estava indo para Navegantes. E Navegantes aeroporto, ia para outro lugar. Aí ele me contou esse testemunho que aconteceu com ele. Ele chegou numa igreja para pregar, eu já falei aqui. Ele chegou numa igreja para ministrar, e Deus falou para ele, hoje vou entrar nesta igreja. Ou seja, Deus estava de fora. Igreja linda, grupo de louvor perfeito, cantando assim aquela coisa perfeita, as vozes, os instrumentos. Igreja linda, um altar perfeito. Mas Deus estava lá de fora. O pastor da igreja dizia que ninguém podia cair no espírito, que aquilo era coisa de demônio. E Deus falou para ele, hoje eu vou entrar nesta igreja. Quando chegou a vez dele ministrar, e lá, criteriosamente, deu 9 ou 9h30, não lembro, vamos supor 9h30. Deu 9h30, se tivesse ainda algum movimento, o povo começava a levantar e ir embora. 9h30. Presta atenção nisso. Ele pegou o microfone. E aí lá na portaria, como está o Marcondes ali, irmã Deusdália. Vamos supor que está acontecendo aqui. Os dois começaram a falar em línguas estranhas assim, do jeito que Deus enche. Pá, 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 pá. E aí, cada fileiro de banco, de trás para frente, foi enchendo do Espírito Santo. Foi enchendo do Espírito Santo. Ou seja, Deus estava entrando da porta, entrando e vindo para o altar. A igreja estava de pé. Quando chegou no altar, o primeiro a cair foi o pastor presidente daquele lugar. E o nosso pastor presidente é ungido e abençoado. Estou falando do que aconteceu lá. Porque tem pessoas que interpretam muitas coisas. E ele é usado. Nosso pastor presidente é instrumento de poder nas mãos de Deus em tudo quanto é lugar. E aí, primeiro a cair foi o pastor presidente. Bum! Falando em língua estranha. E aí aquela glória na igreja. Já viu quando a igreja é cheia? E foi. A esposa do pastor estava assim, no banco, ao lado. Como está o Rafael ali? Para você entender. E aí, não teve jeito dele pregar. Foi passando o tempo, deu 9h30, a esposa do pastor fez. 10 horas, 11 horas. Faz de novo, Senhor, faz de novo. Deus encheu aquele lugar. E esse pastor,
Quando deu meia-noite, ele começou a balbuciar umas palavras em português, porque até então era só línguas estranhas. E ele batia assim, chorando, tudo lambuzado. Deus, tira de mim o que o Senhor quiser. Tira meus apartamentos, aviões, tira o que o Senhor quiser, mas nunca mais, Senhor. Tira o que o Senhor me deu nessa noite. Mas nós ficamos nos bancos espreguiçando, braços cruzados, boca fechada, e não estamos nem aí com o que está sendo dito. Será que Deus está aqui? Será que existe alguém com fome nesse lugar de Deus? Será que tem alguém que está dizendo, eu imploro, Senhor, santifica a minha vida? Será que tem alguém aqui que pode olhar para o céu e dizer, Deus, eu estou afastado, eu quero voltar? Pelas reações a gente vê. Quem quer, quem não quer, quem está perto, quem está longe. Você pode saber pregar a palavra, entender da palavra, conhecer a etimologia das palavras, saber fazer uma exegese acurada, uma exegese também, se você quiser, uma hermenêutica, uma coisa de interpretação louca do céu, mas se você não tem a presença de Deus, você é morto. Kalebaim Goroma, Shai Bara, Kevanaiu Hassama. Sem a minha presença, vós sois o fracasso diário das vossas histórias, diz o Senhor. É hora de voltar a ter sede de Deus. Não me interessa o que aconteceu na sua vida, interessa que Deus quer te dar. Fique com a sua história pregressa e morra de depressão. Aceite a história de Deus, aceite a presença de Deus e dê um salto e viva o avivamento. O avivamento que Deus nos enviará rasgará os nossos corações, porque a vida de crente não é um teatro, não é uma encenação. O avivamento de Deus fará com que os nossos corações sejam de Deus. Está dando sono aí? Está dando sono? Aqui está dando fogo, está dando glória, está dando unção, está dando poder. Vida de crente não é novela, não é fantasia, não é filme. Vida de crente é vida com Deus, diariamente com Deus. Se tem corações rasgando, Deus está derramando, eu tenho certeza. Se tem vidas com sede, Deus tem água, eu tenho certeza. Se tem vida com fome, Deus tem pão, eu tenho certeza. Se tem uma igreja que implora a glória de Deus, ela já está sendo derramada, eu tenho certeza. Aí, candaeira, ribaru, hassamá. Nós estamos vivendo um tempo de Lucas 18,
Muita gente vem para o templo batendo no peito, dizendo, no peito da exaltação e dizendo: eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou professor, eu sou pregador, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas tem alguém ajoelhado, derramado na presença de Deus, batendo no peito, dizendo: eu sou pecador, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sou pecador, eu preciso da tua graça. E este vai ouvir Jesus falando: pode voltar para casa justificado, pode voltar para casa justificado. Você está sendo honesto, você está sendo sincero. Então o fogo do reavivamento será uma realidade quando a rendição for absoluta a Deus. E quando o coração estiver rasgado para Deus, porque quer viver em santidade. E também, o fogo do reavivamento vai estar num coração que tem fervor evangelístico. Meus irmãos, não existe avivamento sem evangelismo. Diga essa frase. Se você é avivado, você quer ganhar almas. Se você é avivado, você quer fazer alguma coisa para que pessoas encontrem o Jesus que você encontrou. Já viu aquele negócio? Você vai trabalhar num lugar que é muito bom e você vai crescendo e tem lugar que você quer levar para lá todos os seus parentes, todos os seus amigos para trabalhar lá também. Quando você encontrar Jesus de verdade, você vai querer levar seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus parentes, seus amigos e até os seus inimigos para encontrar com Ele. Porque não existe avivamento sem fervor evangelístico. Receberão poder, serão minhas testemunhas e serão em Jerusalém e até os confins da terra. Vocês vão receber do meu Espírito e não vão conseguir ficar quietos sem falar de mim, sem anunciar a mim. Vocês receberão poder e vão querer me levar até os confins da terra. E por causa desse fervor, e por causa desse amor por almas, eu deixo de fazer coisas que eu poderia fazer e não tem problema, mas poderia ser interpretado de maneira errada. Jesus disse: por causa dos meus discípulos eu me santifico. Ele poderia fazer outras coisas, mas ele estava preocupado com os discípulos. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 14, ele disse: se o seu irmão come carne e ele escandaliza por causa disso, pare de comer carne. Porque mais vale a alma do que a carne. Coma a carne longe dele e tal, porque não tem problema, não é pecado comer carne. Mas se escandaliza seu irmão, não faça isso, porque o seu irmão valeu o sangue de Jesus, o seu irmão custou a vida de Jesus, o seu irmão, Jesus ama demais aquele irmão que você não está gostando dele, Jesus está amando ele, aquele fofoqueiro que você está odiando, Jesus está amando, aquela pessoa que matou gente, Jesus está amando para salvar, Jesus está querendo salvar, e ele quer revelar-se a estas pessoas através da sua igreja. Aí vem a pergunta: pastor, por que o senhor está pensando só em Europa, e Europa, e Europa? Eu não estou pensando só em Europa, eu estou pensando em atender a direção de Deus. Se Deus falar, pega essas obras da Europa e faça tal coisa e passa elas. Agora eu quero você lá no Haiti, nós vamos para o Haiti. Aliás, nós já começamos, a obra foi no Haiti, depois fomos para o Uruguai, nós estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo. Eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado em atender a voz do Espírito Santo. Nós temos recursos porque temos uma direção. Se nós não tivermos a direção, não teremos recurso. Deus está dando os recursos no dia que precisa, na hora que precisa, do jeito que precisa, porque nós temos ouvidos e pés para atender a voz dele. Alguém entende? Tanish anavai toroma samai. Aruganas. Porque somos cristãos? Para sermos santificados, reavivados e produzirmos frutos através da pregação do Evangelho de Cristo.
Deus não virá sobre o crente apenas para produzir arrepios, emoções, promessas, mas também para testemunhar, evangelizar e testemunhar e discipular os perdidos. O fogo do reavivamento dá uma visão de conquista das nações e de evangelização do mundo. Quando somos abrasados pelo fogo de Deus, Ele gera em nós uma paixão por vidas, pelas almas. Quem está conosco há muitos anos, sabe por que estamos na Europa hoje. Não tínhamos recursos, não tínhamos pensamento algum de como chegar àquilo que Deus já estava falando conosco. Que nós iríamos às nações. E que Ele nos levaria a todas as nações. Como? Que absurdo é esse? Uma igreja pequena? Os recursos pequenos? A visibilidade pequena? A todas as nações? Esses profetas estão empolgados. Não, Deus estava falando. E nós fomos obedecendo à voz do Espírito. Fomos atendendo às direções. Muitas pessoas não entenderam que estavam sendo formadas para coisas excelentes. Abandonaram o barco no meio do caminho. Falaram coisas absurdas. E nós continuamos atendendo à voz de Deus. Deus nos mudou de templo. Nos mudou de templo. Quando estávamos ali, vários profetas vieram e estou vendo esse templo cheio de bandeiras. Das nações. Vocês serão levados às nações. Aí veio a internet, os nossos cultos chegaram às nações. Hoje, onde temos a mais nova congregação em Nederland, nos Países Baixos, Gransbergen, lá a nossa pregação chegou, a nossa fita chegou, cassete. Pessoas ali aceitaram Jesus há 20 e tantos anos atrás. E hoje nós estamos lá. Hoje nós estamos lá. E Deus começou a falar, então é a internet vai levar às nações as palavras. Não. Deus nos falou do Haiti, Deus nos falou do Uruguai. E aí surgiu um povo em Portugal carente, e não tinha quem pastorear, e o coração ardeu. Falei com o pastor Francisco, porque havia possibilidade deles irem. E o pastor, não, eu te dou carta branca, faça, pode ir. Começamos lá. Hoje nós temos centenas de almas na Europa. Para a glória de Jesus. Porque é uma direção. Não tínhamos recursos. Veio um homem aqui numa conferência de missões. Vocês sabem que nós não somos aqui de ficar pedindo dinheiro, a gente é preocupado com isso. Porque tem muita gente falando muita coisa. E aí nessa conferência de missões, na hora lá do final, veio um homem doando um carro para missões. Nós não pedimos nada. Ele veio, não quero doar meu carro para as missões. Através daquele carro que nós guardamos, nós abrimos a nossa agência missionária que era aqui em frente. Mãe Margarete ficava lá. Através daquele carro, nós pagamos a despesa para abrir a ADEFO Portugal. Porque o que é da obra, é da obra. Foi dado para missões, missões. E lá nós abrimos em tempo recorde, 20 e poucos dias, uma igreja, uma associação estava aberta e registrada, e a igreja com cadeiras e tudo. Nós não temos recurso, mas temos direção. E se na direção atendermos a voz do Espírito Santo, os recursos vêm na medida da necessidade. Nós chegamos às nações porque nós estamos nesses lugares, porque é uma direção. É um propósito de Deus. Toda vez que Deus enche um homem, Ele tem o evangelismo para esse homem. Toda vez que Deus enche uma mulher, Ele tem evangelismo para essa mulher. Toda vez que Ele enche um adolescente, um jovem, uma jovem, Ele tem um evangelismo para essa pessoa. Toda vez que Deus encher alguém, Ele quer brilhar a luz dele onde esta pessoa passar. Ele quer usar essa pessoa.
Ele não quer usar primeiro as palavras desta pessoa, ele quer usar a vida de testemunho de crente desta pessoa. Tem fervor pelas almas aí? D.L. Moody, um incendiado por Deus. O pastor dele fala: prega hoje, Moody. Olha que diferença do povo de hoje. Prega hoje, Moody. Ele: não, meu pastor, o senhor prega e eu trago as almas. O senhor prega, eu trago as almas. Fica aí, pastor, prega, eu vou lhe buscar almas. Ou seja, eu não quero púlpito, eu não quero microfone. Eu quero que almas venham para Jesus. Oh, meu Deus. Vou sair dessa igreja porque eu não prego. Vou sair dessa igreja porque eu não canto. Que mediocridade. Vamos orar como grandes homens que nós conhecemos oraram. Conhecemos suas biografias. John Knox, na Escócia, ele orava: Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. George Whitefield: se não queres dar-me almas, retira a minha alma. Moody: usa-me então, meu Salvador, para qualquer alvo e em qualquer maneira que precisares. Aqui está meu pobre coração, uma vasilha vazia, enche-a com a tua graça. Henrique Martin, ajoelhado na praia da Índia, dizia: aqui quero ser inteiramente gasto por Deus. David Brenner: eis-me aqui, Senhor, envia-me até os confins da terra. Envia-me aos bárbaros habitantes das selvas. Envia-me para longe de tudo que tem um nome de conforto na terra. Envia-me mesmo para a morte, se for no teu serviço e para o progresso do teu reino. Estamos desesperados por Deus? Só uma mão levantada. Ou estamos desesperados para que Ele seja um patrão que resolve os nossos problemas? Isso não é ser igreja. Nunca foi na Bíblia ser igreja. Ser igreja é ser incendiado por Deus. Atender Deus. E saber que se eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, não vai faltar o que eu preciso. Não vai faltar o que eu preciso. Não vai faltar o que eu preciso. Por isso os discípulos voltam. E a primeira pergunta na boca de Jesus é: faltou alguma coisa? Não, Senhor. Não faltou nada. Tanakim Baru Hanai. Este é o clamor, a oração, o grito e a paixão de corações incendiados pelo fogo do avivamento. Quem experimenta esse fogo sai pelos 4 cantos da cidade incendiando corações com o Evangelho de Jesus. Seja através de literatura, cruzadas, campanhas, programas de TV, na internet, grupos familiares, seja o que for. Mas eles querem achar almas. Eles querem encontrar os perdidos. Eles querem saciar a sede da alma de pessoas que não sabem quem é Deus, o que é Deus. Porque eles tiveram um encontro com Deus. Eu encerro falando sobre o tripé do cristianismo. Quando Jesus esteve entre nós, humanamente falando, Ele nos deixou um legado de exemplo para seguirmos. Com isso nos tornamos pequenos cristos sobre a terra, levando as boas novas do Evangelho àqueles que ainda se encontram enredados pelo sistema reinante. Enquanto homem, Cristo sempre foi um ser completo. E podemos observar claramente 3 aspectos do seu ministério que devemos desenvolver durante nossa jornada nesta vida.
Jesus, em Lucas 4,19, ele citou: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e me ungiu. E ele, 18 a seguir, ele sai para o seu discurso ao ler o livro de Isaías. E ele diz a todos que estavam na sinagoga: hoje se cumpriu esta palavra. Jesus, ele viveu tendo negado a si mesmo, mesmo sendo Deus. E ele viveu uma vida cheia do Espírito Santo. O Espírito do Senhor Deus está, no sentido de ficou e permanece. E ele me ungiu. Duas coisas: a permanência e o domínio. O ministério, aquilo que Deus tem. Quando é que ungiam? Quando um rei era aclamado, unção. Quando o sacerdote era confirmado, unção. A unção estabelece o que Deus tem e o que Deus quer e a bênção de Deus. E Jesus viveu assim para mostrar para nós como deveríamos viver. Então a vida de Jesus é a vida de um avivado que eu mais quero imitar. E nesse avivamento, com tudo que já falamos até agora, e para rechear isso, nesse avivamento tinha o tripé do cristianismo, no avivamento de Jesus. Primeiro, diga ortodoxia. Segundo, ortopraxia. Terceiro, ortopatia. Ortodoxia, doutrina correta. Jesus tinha doutrina correta, a palavra correta. Ortopraxia é a prática da doutrina correta, é a prática correta das verdades bíblicas. Jesus tinha isso. Ortopatia, o sentimento correto. Irmão, isso aqui é fundamental. Porque tem gente que tem a ortodoxia e a ortopraxia, mas não tem a ortopatia, o sentimento correto. Os fariseus tinham ortodoxia e ortopraxia, mas não tinha a ortopatia, não tinha o sentimento. Por isso eles praticavam coisas erradas, pensando que estava certo. Deus não nos chamou para sermos avivados do jeito que queremos. Um avivado, além de ser santo, ele é cheio do amor de Deus, do jeito de Deus, da forma de Deus. É o doutrinar do amor de Deus, a forma do Deus que nós servimos, amar através de nós. Deus ama diferente do que nós, e Ele mandou amar do jeito dEle. Alguém entende? Jesus fez tudo movimentado pelo sentimento de que vim para fazer a vontade daquele que me enviou, e pronto. Fique sobre os pés. Nós somos a sequência da terceira nuvem de testemunhas. Só quem quer viver o que foi anunciado aqui, vem à frente para a gente orar. Vamos lembrar dos nossos irmãos que tiveram coragem. Como diz o hino da Mara Lima, que para trazer o Evangelho até nós, verter o seu sangue. Não negaram. Vamos imitar irmãos que tiveram coragem, como Estevão, sendo apedrejado, e ele ora pelos seus algozes, pelos seus torturadores. Não lhes impute tal pecado. Salva eles.
Deixa eu falar uma coisa aqui, queridos irmãos. Chegue mais à frente um pouquinho. Nós nunca seremos de Deus vivendo a nossa vontade. Nós nunca seremos de Deus fazendo o que vem na cabeça para fazer. Não, isso não é ser de Deus. Ser de Deus é olhar para a Bíblia e admirar e dizer, então é assim. Entende ou não isso? Um magoado olhar para a Bíblia e a Bíblia dizendo, perdoai-vos uns aos outros. Eu não posso ficar magoado. Meu Deus, me ajude. Eu quero te obedecer. Mas a gente briga. Deus, é difícil. Deus, não dá. Senhor, mas o meu trauma. Não entendeu nada. A Bíblia não é uma acusação, sem antes primeiro ser uma direção para vivermos. Diga, a Bíblia não é uma acusação. É uma direção de vida. Eu te convido a parar de ler qualquer livro que você tenha lido e comece a ler a Bíblia com esse coração. Ao ponto de você terminar uma parte, depois veio a palavra do Senhor a mim dizendo, e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel, vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Meu Deus, o fim vem. Será que eu estou pronto para isso? Eu abri aleatoriamente, qualquer passagem da Bíblia para um coração rendido vai falar. Qualquer passagem. Pastor, eu li uma passagem aí, e João gerou fulano gerou não sei o que lá não entendi nada. Ali está revelando primeiramente uma coisa, que Deus, Ele tem vida. E que Ele tem gerações. A gente não entende porque o coração não está ligado em Deus. É hora de rendição absoluta. Feche os seus olhos. Boromandarai, você que está pela internet, você pode orar também. Estou vendo uma mulher pela internet se ajoelhando para orar, que coisa linda. Cabelos pretos, longos. Você está de saia, está se ajoelhando. Deus está te vendo, viu? Deus está te vendo e está recebendo esse coração que você está dando para Ele. Deus quer derramar do fogo da sua glória nesta manhã. Ele quer te dar algo tão forte que você vai bater no peito dizendo, tire tudo, mas não tire o que o Senhor me deu nesta manhã. Tem gente orando assim, Senhor, que saudade, quando o Senhor me enchia. E Deus te diz assim, que saudade quando você me buscava de todo o coração. Era por isso que eu te enchia. Eu só serei achado se me buscarem de todo o coração. Rendição total. Deus está precisando de uma nuvem de testemunhas nestes dias. Que o mais importante para eles não é saber quem subirá a rampa. Mas o mais importante é ser cheio do Espírito Santo.
é continuar sendo de Deus, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Porque no final das contas, quando cruzarmos os portais eternos, a nossa história aqui terá sido passado. E o que valerá a pena é entrar lá, é ver a face do Senhor Jesus, e dizer: valeu a pena, eu consegui com a graça dEle, eu estou aqui. Lacaideri anasuya, kolakamain godasya mandarai, arusha hamai. Então implore por santidade. Vamos colocar lenha nesse fogo. Vamos colocar lenha nesse fogo. Vamos colocar lenha. Laidanus yamai. Arukai. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce com fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, doce Espírito de Deus, vem me encher outra vez. Espírito, não sabemos viver sem teu amor, não queremos viver sem teu poder, vem nos encher. Espírito, Dhammae tarle kante sabiguna, Namaste te goraste cabriando, Nagaleha hishamare, Rabbe shore vyakoreda. Un abrazo te catele beshavi, narabia korebashi reviaron, ande ave hashiraman. Espírito, sopra aqui nesse lugar. Nossas vidas venha renovar, faz tudo de novo, vem outra vez aqui.
Aroke narakim barakatama. Aragatele kereke shabariko talabashereke binaragandarakamai. Orobaie kerebina. O nosso Deus está curando interior. Xaracadabaxaba. O nosso Deus está arrancando da alma dor. Cadabeacorebacadabadagaçai. O nosso Deus está sarando a alma daquele que sofre, cabadabaçá, a unção do Espírito de Deus, carabandorocobadará, está agindo aqui, orobadaxarabaquereguedaribadá. Vai ter gente tomada, badacaxai, pela unção do Espírito de Deus, que cura agora, sara agora, livra agora, liberta agora, toca agora, equedebaracatorogobodoxabagadá, urabacatorequetequederepetará. Ministério levantado, a unção é derramada, agora é chegada, roquitabada, urabacatabada, catorocobadorocobada, urapatocotorobotobada, a unção é chegada, é chegada, é chegada, é chegada, é chegada, é chegada, e capatarocotobodorocobodorogo, oh, tacarabato. Eita, carabataraga. Itaracá. Faz de novo, meu Deus. Xaraí, beleza. Aí, patá, seca, nábia. Aê, patara, serrata. Aracatabadai. Tem um anjo pegando na mão da diaconisa Creuza. E Deus está dizendo assim: eu quero aquela mulher lá de trás. Eu quero aquela mulher do mistério e do ministério lá de trás. Abadacaxai, se tu te levantar como a mulher lá de trás, cadaplaçai, eu tenho algo tremendo e novo para este ano na tua vida, diz o Senhor. Recebe azeite sobre a tua vida. Deus tem um propósito com os adolescentes. 2023 vai ter adolescente muito mais incendiado do que está. E Deus vai levantar, vai ter pregador, vai ter cantor no meio dos adolescentes. A glória de Deus é chegada. E 2023 a unção será propagada. Receba, adolescentes. Tanama na karashama hutaraba. Tem alma que está terminando de ser curada agora. O último óleo negro acabou, está sendo acabado de tirar. Estou tendo a visão do Senhor. Está saindo o último óleo negro, porque o Senhor está lavando, limpando, sarando as almas aqui. E uma mulher em especial entrou aqui nesta manhã e disse: é a última vez. E Deus disse: vai ser não, viu? Porque eu estou curando a tua alma, e eu estou arrancando o sentimento, e é o que tu pediu a teu Deus, então não tem motivo mais. Ei, Cadácia Maragás. Deixa Deus curar, deixa Deus curar, deixa Deus sarar, deixa Deus curar, deixa Deus sarar, deixa Deus avivar. Tenha fome, tenha sede, e o Senhor tem resposta. Arabacachorabacandarai. Arabacandarabagás. Levante as suas mãos e diga: eu adoro a ti. Adoro a ti. Eu adoro a ti. Adoro a ti, pois teu nome é santo, santo, Senhor, pois teu nome é santo,
adoro, pois teu nome santo, Senhor, pois teu nome é santo, santo, Senhor. Aplauda o Senhor, ganasse amai, mas dê glória de quem tem sede, dê glória de quem tem fome, dê glória de quem está curado, dê glória de quem recebeu, dê glória de quem é já a última parte da terceira nuvem de testemunhas para estes dias.